paz, meus irmãos. Leitura bíblica de hoje, Gênesis, a partir do capítulo 31. Vamos ler 31, 32, 33. Diz assim: Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e para sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto de seu rebanho, e lhe disse: Vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente, porém Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmos sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele tem me enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia: os listrados serão o meu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listradas, salpicadas e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: Levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: Será que ainda existe para nós parte de uma herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado de sua propriedade que havia acumulado em Padan-Aram, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido a fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha plano de fugir, e fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo dos montes de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó, por 7 dias de viagem, e alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio um sonho a Labão e Arameu e lhe disse: Cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com seus parentes, nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: Que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês. Mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou e disse: Cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu: Porque tive medo, pensei assim, para que não aconteça que tome à força suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses, na presença de nossos parentes. Verifique o que pertence ao Senhor. Se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das 2 servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pego os ídolos do lar, e depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: Não fique sacado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou com meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão, dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor, as suas ovelhas, as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro de seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão, Senhor,
o requeria, tanto roubado de dia como de noite. De maneira que eu andava o dia consumido pelo calor, de noite pela geada. O meu sono me fugia aos olhos. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse aos seus parentes: ajuntem pedras. Eles foram ajuntar pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Labão deu o nome de Jegar Saduta, mas Jacó lhe chamou Galede. Labão disse: seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeede e Mispa, pois disse: que o Senhor vigie entre mim e você, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: eis aqui este montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou os seus netos e as suas filhas e os abençoou. E partindo voltou para a sua casa. Capítulo 32. Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão ao meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, e cuja companhia fiquei até agora. Tenho 2 jumentos, rebanhos, tenho bois, jumentos, rebanhos, servas e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. O mensageiro voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú vier atacar um grupo, o outro escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissestes: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e todas as fidelidades que o Senhor tens usado para o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livre-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a minhas mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-as aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar de quem você é, para onde você vai, de quem são estes animais que você vem trazendo, responda: são do meu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Também dirão: eis que o meu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com um presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente, talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que
passassem o ribeiro, também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até romper o dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou. Na luta com o homem, então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não deixarei, se não me abençoar. Então o homem perguntou: Como se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Capítulo 33. Quando Jacó ergueu os olhos e viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens, então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele, o abraçou, pôs os braços de volta no pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: Os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Quando chegaram também Lia e seus filhos se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: Qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: É para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: Eu tenho muitos bens. Meus irmãos guardem o que você tem. Mas Jacó insistiu: Não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente. Porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, que você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tem uma fartura. Insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: Vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó disse: Vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, diante de seu servo. Eu seguirei aos poucos um passo do gado, que me vai à frente no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então permita que eu deixe com que você, alguns dessas gentes que está comigo. Jacó respondeu: Para quê? Basta que alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó foi a Sucote. Edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto à cidade, à parte do campo, onde tinha armado sua tenda. Ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Leitura bíblica de hoje, pastor Adair Nelo.